Queria entregar uma palavra na continuidade daquilo que eu tenho ministrado. E lembrando a nossa visão, o que nós queremos, por que nós pregamos e trabalhamos nesses 23 anos, 24 anos. É levar que cada um creia em Jesus, conforme diz a Escritura, para que do seu interior fluam rios de água viva. A gente prega a palavra, a gente ensina a palavra, a gente ora a palavra, a gente insiste na devocional, a gente insiste para que nós creiamos em Jesus, para que sejamos cheios do Espírito Santo, sejamos pessoas íntimas dele. Amém, queridos? Por isso nós oramos, trabalhamos, labutamos na igreja e vivemos em 3 níveis de relacionamento, né? A palavra comunhão, Cristã Shalom, a palavra comunhão, ela define muito o nosso dia a dia. Um culto como esse, que é a comunhão com Deus, nós estamos juntos aqui como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, e juntos estamos expressando a nossa adoração a Ele, né? Juntos nós estamos esperando que Ele fale conosco numa hora como essa, que Ele ministre o nosso coração. Minha oração, inclusive, é que enquanto nós damos avisos, você seja tocado, curado, receba uma visitação especial da parte do Espírito Santo. Enquanto os outros dão testemunhos, o Espírito Santo pode testificar para você, isso eu também tenho para a sua vida, e assim por diante, né? Toda hora, nessa comunhão específica, ou mais focada na comunhão com Deus. Nos grupos familiares, no relacionamento uns com os outros, onde nós conversamos, compartilhamos uns com os outros, e no relacionamento, no serviço ao nosso próximo, né? Nosso trabalho, nosso estudo, seja no ministério, dentro da igreja ou fora, nós estamos ali estendendo o amor de Deus para com as pessoas. E por isso, nesse processo, nós enfatizamos 2 coisas. A vida devocional, você que ainda não engatou junto conosco, por favor, engate conosco nesse tempo, para você estar conversando as mesmas coisas que acontecem durante a leitura do Evangelho de João, hoje, em capítulo 17, né? Então, essa semana devemos fechar e entrar em Atos. Então, acompanhe no processo. Eu também tive que deixar as minhas leituras de lado e para caminhar junto com a igreja, num ritmo mais devagar daquilo que eu fazia, para que eu possa acompanhar e estar na mesma linguagem, no mesmo tempo, junto com a igreja. Tenho falado um pouquinho nesses dias sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. E uma coisa que veio assim como caiu no coração, quando se fala de identidade, eu não estou buscando um autoconhecimento. Eu não estou buscando que você tenha um autoconhecimento e tenha uma autoajuda. Livros nesse naipe está cheio por aí, de autoconhecimento, de autoajuda. E isso não vai nos levar a entender a nossa identidade que temos em Cristo. Pois o autoconhecimento, ele só vai fortalecer a sua alma, a sua maneira de pensar e a sua maneira de sentir e a sua maneira de expressar. E você é chamado para algo muito mais profundo, muito mais intenso, quando você entende o caminhar do Espírito. Você já deve ter lido isso lá em Coríntios, daqui a pouco nós vamos estar lendo, que existe lá o homem natural, o que não é convertido em Cristo. Aí você tem o homem carnal, já tem uma experiência com Jesus, mas aí ele ainda pensa, ainda sente como alguém que não conhece profundamente as coisas espirituais. Vive numa certa superficialidade, vive numa certa religiosidade, vive em um conflito constante, quer ser espiritual, mas não se submete a sua alma, o seu corpo, às coisas do Espírito. Fica aí pulando entre 2 pensamentos, entre como o mundo pensa, ou como a religião pensa, e como as coisas são do Espírito, e não consegue se consolidar porque fica pulando lá e cá. E aí você tem o homem espiritual, que é uma pessoa que é convertida ao Senhor Jesus e vive a vida a partir do Espírito, a partir dos impulsos, da intuição, a partir da comunhão, a partir da consciência que o Espírito Santo dá. É diferente do que nós estávamos acostumados antes de conhecer a Jesus. E quando nós falamos de identidade, eu gostaria que você entendesse a sua identidade em Cristo Jesus. E a nossa identidade, ela está ligada ao conhecimento de Deus. Se você quer saber quem você é, conheça a Deus. Ele vai revelar quem você é. Você quer saber como o mundo lê a sua vida? Então leia um livro de autoajuda. O mundo vai te ensinar como é que ele pensa. Muitas pessoas estão correndo hoje atrás de coach, né? Trabalho de coaching.
e porque ali tem a autoajuda, o entendimento, mas não vai encontrar a sua identidade ali. A sua identidade, ela está escondida em Deus. E como diz Provérbios, o homem de inteligência mergulha nessas águas profundas e ali conhece a Deus, e quando conhece a Deus vai conhecer a si mesmo. E eu achei muito interessante para mim hoje, lendo João 17, um capítulo tão rico, e para mim ali nós temos já no versículo 3 uma definição do que é a vida eterna. Não sei se você chamou a atenção, o que é a vida eterna? Como é que você define vida eterna? E o texto, Jesus ali conversando com seu pai, ele diz, e a vida eterna é esta, 2 pontos. Conhecer a ti e a quem tu enviastes. Lendo o texto, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna que você recebeu em Jesus, a vida zoe, a vida divina, a identidade divina, ela está marcada em sua vida com o conhecimento de Deus, ela está ligada com conhecer a Deus. Como já falei esses dias, se você quer uma transformação na sua vida, conheça a Deus naquela área. Conheça como Deus pensa, conheça como Deus sente sobre aquelas áreas. Conheça como Ele trata aquelas áreas. A minha identidade, ela está escondida, como eu falei, ela está escondida em Deus. E se conheço a Deus, eu vou ter a minha identidade estabelecida. Você recebe esse entendimento? Amém? Muito bem, eu trouxe aí, nesse contexto, 2 mensagens, já falando sobre identidade. E na mensagem, eu sou um avivalista, falei com a igreja que nós recebemos a vida em Cristo Jesus. A Efésios diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando nós não merecíamos, quando nós não tínhamos nenhuma chance de receber algo por merecimento, Deus nos deu a vida dele. Para dar uma glória a Deus por isso? Você recebeu a vida do próprio Deus. Recebemos a natureza de Deus. Tivemos a experiência de nascer de novo, de nascer no Espírito, porque o Espírito Santo veio sobre nós e aí nós adentramos no reino de Deus. Como nós falamos naquele dia, a vida ela é espiritual. O espiritual define o natural. A vida em abundância, ela vem no Espírito. E a partir do seu Espírito fluem os rios de água viva. Amém? A vida não está nas coisas, circunstâncias, nem na agenda. A vida ela é espiritual. Por isso que eu insisto, como a Silvia estava falando. Vem a tristeza, mas eu entro no meu quarto. E escuto a Deus. E a partir daquele momento a vida de Deus ela floresce. E a vida que vem de Deus ela sobrepassa e atinge, toca toda a minha alma e todo o meu corpo. E nós concluímos naquele dia, você tem um ministério de avivamento. Hoje você é um espírito vivificante. Quando você entra no lugar e começa a orar com alguém, a vida de Deus se manifesta por seu intermédio. Não importa se você está gaguejando, não importa se você não está meio inseguro, o Espírito Santo está te usando daquele jeito que você é. Estava conversando ontem num grupo com um dos jovens e um jovem disse assim, puxa, eu ouvi a pastora Silvia falar aqui da importância de falar com outras pessoas. Eu fui lá falar com meu amigo. Um tímido que ficava no cantinho dele, começou a falar com ele, ministrar a vida dele. E esse menino foi sendo transformado, e está sendo transformado num processo de comunhão. A vida que está nele está sendo manifesta no amigo dele. E ele agora já se interessa pelas coisas de Deus, já tem perguntas como são as coisas espirituais. E eu disse para ele, quando você orar por ele, você vai ver como os céus se manifestam, porque a vida de Deus que está em você vai manifestar na vida dele. Assim eu creio. Você também crê assim? Amém? Amém? O agir de Deus. Nós somos espíritos vivificantes. E quando nós nos expressamos, falamos, abraçamos, damos testemunho do amor de Deus, a vida de Deus que está em nós, ela se manifesta e toca a vida daqueles que estão ao nosso lado. Por isso o profeta diz assim, levanta-te e resplandece, deixa a sua luz brilhar e tocar a vida das pessoas. Se manifeste, fale, ore, abrace, olhe com amor. A outra mensagem que nós falamos sobre a nossa identidade é eu sou espiritual.
Como diz lá em Gálatas, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E quando se vê a palavra andar aqui é marchar, caminhar com disciplina, caminhar com prosperidade para acabar bem. Não só começar, mas marchar e chegar até o fim. E o texto interessante fala em andar, não fala em correr, não fala em ficar parado, fala em andar. Esquerda, direita, andar, caminhar. É um passo de cada vez, avançando naquilo que Deus tem dado para nós. E nós falamos um pouquinho sobre a nossa experiência, né? Nós nascemos do Espírito, e a partir desse momento nós somos uma nova criatura, não existia antes igual a você é novo sobre a face da terra, e a sua vontade, a sua alma, ela precisa se converter. A sua vontade, agora destrinchando a alma, que nós conversamos vez passada, a vontade, o entendimento e as emoções, a sua vontade ela foi liberta. Antes escrava, agora não é mais escravo. Antes eu era escravo do medo, já não sou mais. Por quê? Porque sou filho de Deus. A sua vontade, o seu livre-arbítrio, a sua decisão foi liberta. Para quê? Esses dias um professor foi questionado: o senhor é cristão? Sou cristão sim. Então o senhor não pode isso, não pode aquilo? Não, eu posso tudo. Eu sou livre para decidir o que eu quero na minha vida. Como assim, professor? O senhor pode roubar? Eu posso roubar. Eu sou livre para isso. E se me pegarem, eu vou ser um filho de Deus preso. Porém, o meu coração não está em roubar. Meu coração está em doar, em abençoar outras pessoas. E se eu fico pensando em roubar, é sinal que ainda preciso me converter de coração, porque eu não estou convertido corretamente. Sabe aquele tipo de pergunta: a graça me alcançou, então posso fazer tudo? Converta-se quem pensa assim. Precisa se arrepender e ter um novo nascimento, para entender a graça, para viver a graça. Porque você recebeu uma nova identidade, uma nova vida, e o seu desejo é, como diz lá em Gálatas, não pega a sua liberdade para dar lugar à carne, não. A sua liberdade é para fazer a vontade de Deus, o prazer de fazer a vontade de Deus. O aluno ficou um pouquinho confuso ao ouvir o professor falar dessa maneira. A nossa vontade, então, ela foi liberta, ela recebeu a liberdade de escolha, antes escravo do pecado. Agora a vontade pode levar você a se inclinar para as coisas do Espírito ou se inclinar para as coisas da carne. Você decide para que lado. E nós conversamos semana passada sobre ter uma alma próspera. O que é ter uma alma próspera? É uma alma cheia do Espírito Santo. Então você pega a sua vontade e você vai nas coisas do Espírito e enche os teus pensamentos com pensamentos espirituais, e você vai enchendo os teus pensamentos do Espírito Santo. Você vai enchendo. Aí você pega as coisas do Espírito e vai enchendo as suas emoções com as coisas do Espírito. Vai enchendo a sua alma, A sua alma, ela se torna uma alma próspera, disponível para manifestar o fruto do Espírito, porque é na sua alma que se manifesta o fruto do Espírito. Uma alma próspera, ela manifesta o fruto do Espírito de paz, amor, alegria, como nós vimos. E nós conversamos um pouquinho, então, sobre esse processo de pegar a vontade, levar os nossos pensamentos, nossos sentimentos para experiências espirituais. Como Jesus disse, faça discípulos. Como? Batizando e ensinando. Batizando, tendo experiências em Deus, e o processo do ensino. Agora explicando para as emoções, explicando para a sua mente como as coisas do reino de Deus funcionam. E o encher do Espírito Santo, como é que é o processo que eu faço isso? A palavra lá nós lemos em Efésios, né? Como eu sou cheio do Espírito Santo, 4 atitudes que eu tomo: falar comigo mesmo, em salmos; cantar comigo mesmo, de coração ao Senhor; sempre dar graças por tudo e em todas as coisas; e sujeitar-me aos meus irmãos, considerá-los superiores a mim mesmo. Eu espero que você tenha praticado isso essa semana. Espero que você tenha dado os seus primeiros passos, porque essas coisas, como a fé, ela não é estática, ela é atuante. Andar no Espírito é falar consigo, é cantar. Andar no Espírito é agradecer. Andar no Espírito é se sujeitar aos irmãos, é acompanhar o que Deus está falando na vida dos meus irmãos para abençoar, ouvindo eles o que eles têm para compartilhar.
Então, faça isso. Se você ainda não pegou bem, assista a mensagem da semana passada. Certamente você vai ser tremendamente abençoado e a sua vida será fortalecida. Amém? Hoje eu queria passar rapidamente alguns pontos nesse tópico do conhecimento de Deus e firmar assim a sua identidade em Jesus. À medida que você vai enchendo então os seus pensamentos e os seus sentimentos com o Espírito Santo de Deus, você vai conhecendo a Deus. Quando você vai falando em salmos das coisas como Deus é, como Deus age, vai falando consigo mesmo, vai murmurando para você, falando com você, tratando com você mesmo esses assuntos, você vai conhecendo a Deus, como Deus pensa, como Deus fala, como Deus ele te cuida, Ele vai falando com você, enquanto você vai falando consigo mesmo. Conhecer, para mim, tem duas coisas, é ter uma experiência e também ter o entendimento das coisas. E Deus, quando você quer conhecer a Deus, você vai ter experiências com Deus, Deus se manifesta a você, vai falar com você e vai ministrar a sua vida. Por exemplo, enquanto estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo: eu não quero que se leve as pessoas a ter um autoconhecimento, não, eu quero que elas me conheçam. Há uma grande diferença. Puxa, para mim foi um marco assim no processo de ficar conversando com Deus. E a definição, como nós vimos, de vida eterna, a vida Zoe, é a vida de Deus em nós, é conhecer a Deus. Você foi chamado a esse mundo e a vida eterna, toda a sua vida na eternidade, você vai conhecer a Deus. E vai ficar que nem os anjos, né? Como alguém explicou, os anjos eles ficam lá na presença de Deus falando santo, santo, santo. Mas como assim santo? Fica lá falando só santo, santo, santo. Não, é que quando eles descobrem uma faceta de Deus, eles dizem santo, santo, santo. Aí eles descobrem mais uma coisa de Deus, santo, santo, santo. Aí mais uma coisa de Deus, santo, santo, santo. De revelação em de revelação, conhecer a Deus. Como Deus pensa, como Deus age, como é o coração de Deus em relação às pessoas. E você foi chamado para conhecer a Deus. E como estava compartilhando essa semana, a chegar ao pleno conhecimento de Deus. Deus quer que você o conheça plenamente como um filho. Que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem alegria em compartilhar todos os seus segredos. Como Jesus diz, os mistérios do reino são seus. Eu quero compartilhar com vocês os meus mistérios. Mas quem quer aprender precisa buscar, né? Tem que ir atrás, tem que se interessar, tem que buscar o coração dele. Nós lemos aí um outro texto que veio nesse contexto para mim, é Hebreus 10, 23, se você quiser anotar. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que Deus é, presta atenção nessa frase, o que Deus é e o que somos nele precisa ser homologado na sua vida. O que Deus é e o que nós somos nele precisa ser homologado na sua vida. Esta é a maneira de receber o que a Bíblia fala lá em Romanos, a abundância da graça e o dom da justiça, que são presentes de Deus. Eu preciso receber. Então como é que eu recebo? Eu recebo homologando a verdade, as verdades de Deus em minha vida. O que é homologar? Os juristas aqui sabem o que é homologar. Homologar, pela definição, é confirmar, legitimar e aprovar. Por uma autoridade judicial ou administrativa, certos atos particulares, a fim de que produzam um efeito jurídico que eles são próprios. Então, homologar é admitir oficialmente alguma coisa como verdadeira, confirmar e aprovar. É assim. Eu vou já usar hoje, de preferência, a palavra homologar e não confissão, que a palavra na Bíblia traduzida, homologueo, é confissão, é confessar. Só que aí eu tenho toda uma cultura do que é confissão, e a palavra homologar ela é mais objetiva para aquilo que eu gostaria que você firmasse nessa noite, na sua vida. As promessas de Deus, diz esse texto de Hebreus, elas precisam ser homologadas em minha vida. E a partir desse instante, elas fazem parte da minha identidade. Quando eu as homologo. Quando eu
declaro como verdadeiras na minha vida, como legítimas, eu aprovo elas e admito elas, recebo na minha vida. Romanos 10:10, você sabe de cor e salteado, né? Porque com o coração se crê. Baseado no quê? Na justiça, para a justiça. E com a boca se confessa, se homologa a respeito da salvação. Eu creio no coração, então, e homologo com a minha boca. É assim. Isso faz parte da minha vida. Crer no coração, então, é o primeiro passo. Crer é aceitar como verdade, reconhecer como verdade para a sua vida, tomar para si como verdade. Isso é crer. Confessar com a boca é aplicar a salvação à nossa vida. Confessar aqui é homologar, como disse, é concordar, declarar como verdade em sua vida. Isso é meu, eu tomo para mim. Agora me pertence. Então a primeira obra na fé, marque isso na sua vida, a primeira obra da fé é falar. Crer no coração e falar. Romanos 10 tem uma dissertação sobre isso. Então, a primeira coisa, quando nós recebemos uma palavra no coração, eu preciso falar ela com Deus, conversar com Deus. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou sendo cheio do Espírito Santo. Alguns exemplos, eu vou pegar essa ideia aí, 3 exemplos. O Senhor Jesus, ele foi chamado Filho de Deus, porque ele foi nascido por meio do Espírito Santo. O anjo falou assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como é que se torna um filho de Deus? Quando você nasce do Espírito. Quando o Espírito Santo vem e manifesta a vida de Deus na sua vida. Por exemplo, João, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, no caso natural, nem da vontade da carne de uma pessoa, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E hoje você pode homologar isso na sua vida, se você ainda não tem essa certeza de ser filho de Deus. Quando você recebe o Senhor Jesus em sua vida e crê nele, a partir desse instante você é um filho de Deus. As coisas no reino de Deus são muito simples. A nossa cabeça e prática e cultura que tem complicado as coisas de Deus, os caminhos de Deus. E hoje você pode dizer com todo o coração: sobre a minha vida eu recebi o Senhor Jesus e portanto eu sou um filho de Deus. Você pode dizer isso assim de coração: eu sou um filho, uma filha de Deus? Eu sou um filho de Deus. Quando você fala isso crendo, no coração você homologa, você estabelece isso como uma verdade no seu espírito, você recebe essa verdade no seu espírito e você firma o seu coração, agora a sua mente e as suas emoções com essa certeza: mas hoje eu não estou me sentindo como um filho de Deus. Eu desobedeci a Deus, então eu não sou mais filho de Deus. E alguns têm essa crise, às vezes são, às vezes não são. Se desobedecem, daí acham que já não são mais filhos e vivem nessa confusão. E quem tem o testemunho em si, como diz lá em 1 João, quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Então, se existe dúvida, hoje é dia de tirar essa dúvida e entregar-se totalmente a Ele e dizer: eu recebo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Ele morreu por mim na cruz, que tomou sobre si os meus pecados e que me encheu da sua vida, pelo poder da ressurreição, me deu uma nova vida. Amém? Um filho de Deus não anda em dúvida se é ou não é. Às vezes sim, às vezes não. Tomara que lá no final das contas, como alguns às vezes até dizem, não, a gente espera que lá no final desse tudo certo. Não, você anda convicto, certo. As coisas espirituais te trazem certeza, te trazem convicção. A fé fala de convicção, a fé fala de certeza. Você recebe isso no seu coração? Amém? E eu entrei pelo mais simples aqui, de compreensão, porque agora eu posso entrar em vários assuntos e aplicar o mesmo protocolo, o mesmo exemplo.
Jesus diz assim lá em João 8:12. De novo lhes disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Ele se apresenta e nele nós encontramos. E quem anda com Jesus não anda nas trevas, não anda confuso, não anda como aquele que não sabe o que fazer. Porque ele vai para a luz. E quando ele tem luz, ele tem entendimento, ele tem clareza, ele é ensinado. Ele recebe a compreensão das coisas que precisa receber. Tem em si a luz da vida. Antes desse texto em Mateus 5,14, ele disse: vós sois a luz do mundo. E quando lá em Efésios Paulo escreve com eles e diz: outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E agora vem a questão de crer ou não crer. Hoje você pode homologar essa verdade na sua vida. Eu sou a luz do mundo. Hoje você tem um conhecimento que ilumina as pessoas e traz para ela a luz, para que elas não vivam mais nas trevas, sem conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está depositado na sua vida. Talvez você ache que você seja uma lâmpada de 40 watts, outro acha que talvez é já de 200 watts, sei lá quantos watts que existem de luz. Mas você tem em você a luz, por isso que o profeta diz: levanta e resplandece, deixa a sua luz brilhar. Manifesta a sua luz, não esconda a luz debaixo da mesa, porque a luz é feita para iluminar. E você e eu, nós precisamos nos manifestar todo esse processo aí, essa confusão, né, da ideologia de gênero. Tenho compartilhado alguns vídeos com você, para você entender. É só uma ideia maluca que vem do inferno, que não tem cientificamente falando nenhum fundamento, nada. É só uma ideia maluca. E o mundo está correndo atrás e as crianças estão sofrendo com isso. Não. Nós precisamos nos posicionar e dizer: não é assim. Estava falando com o diretor de escola, ela disse: puxa, está pegado, viu? Não é? Disse: graças a Deus que você está lá como luz. Você é luz ali. E às vezes a gente acha que nós, não, é Cristo em nós que manifesta essa luz. Ele habita em você. E aonde você entra, as trevas têm de fugir. Simples assim. Porque a luz de Deus está em sua vida. Você é a luz hoje. Essa é a grande confusão e o medo das trevas, né? Antes eles só combatiam a Jesus, né? Agora tem um monte de cristão, né? Um monte de Jesus, um monte de Cristos, sendo luz e se manifestando sobre a face da terra. Esse foi o maior susto das trevas quando veio o Pentecostes, né? Antes achavam que só era um, de repente tinham lá 120, dali a pouco já tinha 3.000, dali a pouco já tinha 5.000. E disse: ô louco, onde é que isso vai parar? Vai encher a terra com a glória do Senhor, amém? Então hoje você pode homologar na sua vida esse entendimento. Eu sou a luz do mundo hoje. Jesus declarou isso sobre a minha vida, sobre a sua vida, e a identidade dele. Quanto mais você recebe da luz de Deus, mais forte será a sua luz no mundo, mais forte será a sua influência, o seu impacto sobre a face da terra. Quanto maior a marca da luz de Cristo Jesus na sua vida. Portanto, se encha do Espírito, permita que essa luz ela esteja cada dia mais presente na sua alma, né, no seu corpo, sendo tocado pelas coisas do Espírito. Outro ponto, você recebe isso ou não? O Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo como um vencedor. Ele não veio para tentar nos salvar, tomara que dê certo. É assim que Ele veio? Não, vamos aí fazer a nossa parte, eu espero que Deus abençoe e que dê tudo certo no final. Não, Ele não veio com esse tipo de pensamento. Ele veio com um pensamento de vencedor. Ele diz assim, ele não veio assim: se Deus quiser vai dar certo. Não, ele sabia para que ele vinha, né? Ele diz assim lá, por exemplo, Apocalipse, né? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E o mesmo acontece conosco. Ao crermos em Jesus, recebemos a identidade de vencedor.
Não somos mais vencidos com pensamentos e sentimentos de derrota, mas somos mais que vencedores. O seu Pai Celeste tem uma mente e tem um coração, tem um sentimento de vencedor. Ele não entra na sua vida fazendo a torcida, tomara que dê certo. Não, o texto é muito claro. Eu estou plenamente certo de que a boa obra que Ele começou em mim, Ele vai terminar, vai concluir. Isso é um pensamento de vencedor. É um pensamento de aquele que conquista, que vem, vê e conquista e estabelece. Você é assim também, você tem essa identidade. Por exemplo, quando um pouquinho mais adiante em Apocalipse, ele diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Hoje você pode homologar essa verdade em sua vida. Dizer, é assim, isso é na minha vida. Eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Você pode falar isso de coração? Quando Jesus estava pendurado na cruz, todo chicoteado e machucado, o mundo dizia, ele perdeu. E o entendimento do que é ter vitória, o entendimento do que é vencer, é diferente no reino. Eu preciso conhecer o pensamento de Deus. Ele não perde uma batalha só. Em todas ele é vencedor. E você também. Né? Diz lá em Romanos 8, que a gente consegue de cor e salteado, né? Ele fala das mais diversas dificuldades que se enfrenta na vida, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós entramos nela e saímos mais fortes ainda como quando nós entramos. Aplique isso no seu trabalho, na sua vida. Não importa a circunstância em que você entra, você se sente fraco, incapaz? Não vamos tratar um pouquinho mais adiante isso, mas estou adiantando um pouquinho. A sua mente... Deus vai me usar aqui. Eu vou ser vencedor nesse processo. Não importa o que os outros pensam. O que Deus pensa de você é que você entenda e murmure isso para você mesmo. Em Cristo Jesus eu sou vencedor. Eu vou vencer cada etapa da minha vida. Eu não vou ser vencedor. Fico mordendo meus lábios aqui. Querendo falar muito rápido, eu fico mordendo. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Eu tenho essa mente como um vencedor pensa. Amém, querido? Amém. Essas três coisas que eu queria colocar, eu poderia colocar mais, mas o tempo não vai permitir, né? Nós podíamos falar sobre várias promessas verdadeiras em nossas vidas. Por exemplo, eu sou eleito em Cristo Jesus para dar muito fruto. E aonde eu vou, eu sou frutífero. E aonde Deus me coloca para trabalhar, ali eu trago frutos para a eternidade. E frutos que permanecem e frutos que alcançam a eternidade. Esse é você, em Cristo Jesus. Porque Deus é assim, só olhar ao seu redor, tudo que Ele fez é frutífero. E aonde você entra para cumprir uma tarefa que Ele te deu, você é frutífero. Você conquista aquilo. Porque você é um eleito. Deus te escolheu, né? Veja lá, João, você acabou de ler isso. Nós poderíamos falar sobre, eu sou co-herdeiro com Cristo. Compartilho da sua herança. O que é do meu pai é meu. E o que é meu é do meu pai. Nós compartilhamos todas as coisas, como nós lemos esses dias em João. Né? Jesus fala, o que é teu é meu, o que é meu é teu. Nós somos um. Nós temos uma unidade. Assim como Jesus é um com o Pai, você também o é com o Pai, como Ele é com você. Você no seu Pai e o seu Pai em você. Você recebe isso no seu espírito? Você é co-herdeiro com Cristo. Você é templo, eu sou templo, sou morada de Deus. Seu Espírito e sua vida moram em mim. Eu sou ungido porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou unido ao Senhor e tenho um Espírito com Ele, como diz lá em Coríntios. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Eu sou concidadão dos santos, eu sou da família de Deus, eu sou justo e santo. Assim como Ele é santo, a sua santidade se manifesta na minha vida. Eu sou cidadão do céu, sentado nos lugares celestiais. Sou santo, participante da vocação celestial. Sou uma das pedras vivas de Deus, edificando em Cristo uma casa espiritual. Sou raça eleita, sou um sacerdote, eu sou um rei, eu sou uma nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou adversário do diabo. E sou nascido de Deus, e o maligno não me toca. E por aí vai a lista. Posso te passar uma lista para você ficar falando ela todo dia diante do espelho.
e homologando as verdades de Deus na sua vida, porque é isso que a Bíblia diz. Já é seu, é assim em Cristo Jesus. Quando você crê, você tem, é seu, é presente seu no seu espírito. Agora a sua alma, ela precisa ser convertida, ela precisa ser salva, ela precisa ser ganha, como diz em Tiago, né? Ela precisa experimentar a salvação. Então, concluindo, meus queridos, a vida, ela é espiritual, ela emana, ela vem do Espírito. A palavra de Deus, ela, como diz, é Espírito e vida. E essa palavra, ela está em você, essa vida está em você. Então você é um avivalista. Nós somos espíritos vivificantes, somos espirituais e andamos no Espírito. Vamos enchendo nossos pensamentos e sentimentos com o conhecimento de Deus e assim encontramos a nossa identidade. A vida eterna é esta, que te conheço a ti, como o único Deus verdadeiro. É Jesus Cristo a quem enviaste, conhecer ao Pai, ao Filho, e o Espírito Santo nos revela as profundezas de Deus. Então conheça a Deus, e você vai conhecer a si mesmo. Você não está numa jornada de autoconhecimento, você está numa jornada de conhecer a Deus. Você não lê a Bíblia para ter informações, para ficar discutindo, você lê a Bíblia para conhecer a Deus, ter experiências com Deus, ter experiências com os pensamentos de Deus, ter experiências com a manifestação de Deus. A vida do próprio Deus que está no seu espírito precisa e pode se manifestar e tocar a sua alma, pode tocar o seu corpo, pode tocar o seu próximo por seu intermédio. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa, ela é fiel. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Pegue aqueles 4 passos e aplique eles na sua alma. Traga a sua alma, os seus pensamentos, seus sentimentos com as verdades da palavra de Deus. Vá convencendo a sua alma. As promessas de Deus, elas são sim, amém, em Cristo Jesus. São suas, lhe pertencem, foram dadas a você em Cristo Jesus. Homologue essas verdades na sua vida. Afirme elas como elas são verdades na sua vida. E não dê lado para as dúvidas que o inimigo quer lançar sobre a sua vida. Não dê lado. Porque a única coisa que ele tem é a mentira. Para criar, a única arma que ele tem. Porque ele foi despojado. E a única coisa que pode confundir a sua vida é a mentira dele. E você tem a verdade. Como é que você vence a mentira? Com a verdade. Como é que você vence a mentira? Afirmando, homologando as verdades da palavra de Deus em sua vida. Então, querido, você precisa se ver como um filho de Deus. E então você vai viver como filho de Deus. Na carne nós somos assim. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você está vivendo assim, então você não é um filho de Deus. A gente fica olhando nas coisas externas. Mas como Paulo diz, e é um mistério isso, e a gente está crescendo para dentro disso. Eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Eu conheço segundo o Espírito. Segundo quem você é em Cristo Jesus. Você precisa se ver como um vencedor em Cristo Jesus, e aí sim você vai viver como um vencedor. Quando você entende quem você é em Jesus, você vai expressar isso naturalmente. Não vai ser não vai ser uma coisa que você tem que se esforçar para ser. Você simplesmente é em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.